Todo joelho dobrará ao ouvir
direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz, queridos. Que o Senhor possa estar conosco nesse estudo, nos direcionando, que o Santo Espírito de Deus possa abrir os nossos olhos espirituais para que possamos ver as maravilhas contidas na Palavra de Deus e os mistérios que Ele quer revelar para nós nesses últimos dias. Dando continuidade ao nosso estudo de escatologia, nós já falamos a respeito do arrebatamento, da grande tribulação e as 70 semanas de Daniel, e falamos um pouquinho sobre o anticristo. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o anticristo, a sua personalidade, o seu caráter e como será a ação dele neste período da grande tribulação. Qual é o papel do anticristo nesse período da grande tribulação? Então vamos começar então falando a respeito do que está escrito sobre ele no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 12. Paulo falando aos irmãos de Tessalônica. Essa igreja é uma igreja altamente preocupada com a volta de Jesus, com o retorno de Jesus. Eles estavam ansiosos, esperando que o retorno de Jesus e todas as coisas que Paulo tinha falado a respeito dos últimos dias ia acontecer ainda no período deles ali em Tessalônica. E Paulo enviou 2 cartas à igreja de Tessalônica e nas 2 ele fala a respeito da volta de Jesus. A primeira, ele fala a respeito do arrebatamento, e a segunda, ele fala a respeito do anticristo. Ele dá detalhes, do anticristo. Vamos lá. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que vocês não vos movais facilmente do vosso entendimento e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas eu vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vocês sabem o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos aqueles que não creram na verdade, antes tiveram o prazer na iniquidade. Bom, esse é um dos textos mais completos que fala a respeito da manifestação do homem do pecado, do filho da perdição, a besta de Apocalipse 13, ou comumente chamado e conhecido como o anticristo. Mas vamos voltar um pouquinho lá em Daniel. As profecias de Daniel, elas são muito profundas e elas dão várias dicas a respeito do caráter deste homem que vai se manifestar nos últimos dias, no período da grande tribulação, e que será o líder de toda a terra.
Então vamos dar um passeiozinho lá em Daniel. Vamos ver em que contexto esse homem vai se manifestar e quais as características dele. Daniel, no capítulo 2, nós já falamos sobre isso, só vou dar uma reforçada para a gente dar continuidade no restante do estudo. Vamos lá. Nós falamos para vocês que o livro de Daniel ele é um livro histórico nos seus 6 primeiros capítulos, e nos seus últimos capítulos, do 7 ao 12, ele é um livro profético. Mas no capítulo 2 tem um sonho profético de Nabucodonosor. Então nós vamos aqui só reprisar esse sonho. Vocês vão estar vendo a imagem do sonho que Nabucodonosor teve. Ele teve um sonho que ele viu uma estátua muito grande, cuja cabeça era de ouro, os braços de prata, o ventre de cobre, as pernas de ferro e os pés, metade ferro e metade barro. E enquanto ele estava tendo esse sonho, de repente ele viu uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, cortada, vinda do céu, e bateu exatamente nos pés, metade ferro e metade barro, dessa estátua, fazendo com que ela tombasse, caísse, e toda a estátua foi destruída por causa do impacto dessa pedra. E no sonho, Nabucodonosor viu que essa pedra cresceu e tomou conta de toda a terra. E a interpretação desse sonho dada por Daniel, revelada por Deus, foi que a cabeça de ouro era o próprio rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, que tinha levado o povo de Israel cativo, e que depois de Nabucodonosor, um outro reino, inferior ao dele, mas que era um reino poderoso, iria tomar o império, ia destruir o império da Babilônia e ia assumir o controle do mundo, que seriam os braços de prata, e que depois desses braços de prata viria um de bronze, que destruiria os braços de prata e que assumiria o controle do mundo, e depois as pernas de ferro, que destruiria o ventre de cobre e iria dominar o mundo. Então o que nós estamos vendo aqui é que esses 4 reinos eram reinos, impérios que foram sucessivos. Um império é um reinado que atinge todo mundo conhecido da época, se tornando um império. É muito maior do que um rei. O imperador ele é muito maior do que um rei, porque ele é o líder de muitas nações, Então, depois que Nabucodonosor caiu, Daniel chegou a ver os braços de prata, que é o Império Medo-Persa. Ele chegou a ver essa conquista. Ele ainda profetizou alguns anos sobre o Império Medo-Persa. Depois do Império Medo-Persa veio o Império Grego, mais ou menos no ano 323 a.C. Depois do Império Grego veio o Império Romano no ano 63 a.C. E esse Império Romano, ele não acabou como os outros impérios acabaram. Ele, numa quase que jogada estratégica, vendo que poderia estar próximo do fim, ele foi dando continuidade ao seu domínio sobre o mundo conhecido da época através da Igreja Apostólica Romana, e foi seguindo esse domínio até os dias de hoje. Então o que a gente vê é que não houve um corte das pernas de ferro totalmente, As pernas de ferro continuaram para os pés. Agora o que eu quero chamar a atenção é para os pés, metade ferro e metade barro. São 10 dedos. E a interpretação que o anjo dá desses 10 dedos, ele fala
algo muito interessante no versículo 41 do capítulo 2. Quanto ao que você viu dos pés e dos artelhos dos dedos, em parte de barro do oleiro e em parte de ferro, esse será um reino dividido, contudo haverá nele alguma firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte ferro e em parte barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra parte será frágil. Quanto ao que você viu do ferro misturado com barro de lodo, eles vão se misturar mediante um casamento, mediante uma aliança, mas eles não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu vai levantar um reino que jamais será destruído, e este reino não passará para outro povo. Vai destruir todos os reinos anteriores, todos os impérios anteriores, e ele vai encher toda a terra. A glória do Senhor vai encher toda a terra. Bom, então o que a gente entende daí é que o Império Romano ele não acabou definitivamente, ele foi dado continuidade ao Império Romano, né? E a gente sabe que durante um grande período da nossa história, né, Roma, a influência do Império Romano teve na Igreja Católica Apostólica Romana, né, teve uma influência grande na história do mundo por muitos anos, por milênio até os dias de hoje. É o que nós vemos, a influência, né, do Império Romano através da Igreja Romana. Bom, o que nós chegamos à conclusão? É que, como na profecia de Daniel das 70 semanas, ele fala assim, olha, e o povo de um príncipe que há de vir, Daniel 9, 27, e o povo de um príncipe que há de vir vai destruir a cidade, e até o fim haverá guerras, desolações, inundações, né? E vai até o final. E esse príncipe que há de vir, ele vai firmar um acordo de paz por uma semana. Ou seja, desde a destruição de Jerusalém no ano 70, que foi pelo Império Romano, pelo imperador romano, através do seu general Tito, até os dias de hoje, o que a gente vê foram as inundações, as desolações, as assolações, as abominações, as guerras, os conflitos, tudo acontecendo até hoje. Até o tempo em que esse anticristo vai firmar um acordo de paz. Então, essa foi o sonho de Nabucodonosor, esse foi o sonho dele, e a interpretação foi dada pelo anjo. Então, temos a cabeça de ouro, o próprio Nabucodonosor, rei da Babilônia. Depois da Babilônia, o Império Medo-Persa assume o controle do mundo. Depois do Império Medo-Persa, o Império Grego assume o controle do mundo. Depois do Império Grego, veio o Império Romano, assume o controle do mundo. Essas coisas todas já aconteceram e são passadas para nós. Está relatado nos livros de história geral que a gente estuda nas escolas. Então, o Império Babilônico, cabeça de ouro, o Império Medo-Persa, os braços de prata, o Império Grego, o ventre de bronze, e o Império Romano, as pernas de ferro. O que se falta cumprir? Os pés metade ferro e metade barro. E Daniel dá a interpretação para o rei Nabucodonosor, que serão 10 reis que serão levantados, né, nesse período do fim, que vão se unir, vão ser nações fortes com nações fracas, eles se unirão mediante um contrato, mediante uma aliança, mediante um casamento, mas eles não farão liga. Quer dizer, nós somos uma nação, mas temos um contrato, né, é um contrato dessas 10 nações, e essas 10 nações vão dar a um líder
político o poder de dominar o planeta. Então são nações fortes misturadas com nações fracas. Por isso a metade dos pés é barro e a outra metade é ferro. A firmeza do ferro e a fragilidade do barro. No capítulo 7, o que nós vemos aqui no capítulo 7 é esse mesmo sonho que Nabucodonosor teve, mas agora pelos olhos de Deus. O homem vê uma estátua bonita, Deus vê animais destruidores, horrorosos, horríveis. E como vocês estão vendo aí essa imagem dos animais, assim foram esses impérios que já é passado para nós. Esses impérios já passaram, todos eles já se cumpriram, né? Somente esse último império, que é desse animal terrível. Então, qual foi a visão que Daniel teve no capítulo 7? Agora, Deus vê como é que os impérios do mundo são aos olhos de Deus. Daniel está vendo agora como é que Deus enxerga, né? O Império Babilônico, como ele enxergou o Império Medo-Persa, quando ele chegou o Império Grego, e como ele enxerga agora esse império que está por vir, né? E ele fala a visão dele no versículo 4 do capítulo 7. O primeiro era como leão, tinha asas de águia, e enquanto eu olhava foram arrancadas asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como um homem, foi-lhe dado mente de homem. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo passado, então qualquer coisa vocês deem uma olhadinha lá. Continuei olhando e o segundo animal apareceu semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levanta e devora muita carne. Essa visão aqui é a visão do Império Medo-Persa. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. E um outro semelhante a um leopardo. E tinha nas costas 4 asas de ave. Também este animal tinha 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso no capítulo 8 de Daniel. Rapidamente também, nada muito profundo. E o último animal, né? Eu continuei olhando e eis que o 4º animal era terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. E então, estando eu a observar o chifre, eis que entre eles subiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Presta atenção que aqui ele já começa a falar algumas coisas a respeito do anticristo. Esse 4º animal, então, representava o 4º império, que era o romano, que não teve um fim, né? Ele teve uma certa continuidade através da Igreja Apostólica Romana. Então o Império Romano continuou e continua até os dias de hoje, né? E o que a gente vê que ele começa a falar que esse animal, já apontando para os pés metade ferro, metade barro, os 5 dedos, metade ferro, metade barro, apontando para isso daí, né? Ele já fala, né? Ele tinha 10 chifres, ou seja, os 10 dedos, e nós vamos depois comparar essa personagem aqui com a personagem de Apocalipse 13, a besta que surge do mar. Bom, vamos lá a explicação que o anjo deu a Daniel. No versículo 16, Daniel fala assim: olha, eu quero saber o que significa essa visão. Então ele fala: cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. E sim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas.
esses grandes animais são 4 reis que se levantarão da terra. O primeiro foi Nabucodonosor, o segundo foi o Império Medo-Persa, né? O terceiro foi o Império Grego, que começou com Alexandre, depois foi dividido para os seus 4 generais. Quarto, Império Romano, que não teve um fim como os outros, né? O que a gente vê é que todos os outros impérios, ele teve um fim. A cabeça de ouro terminou aqui, os braços de prata terminaram, o ventre de bronze terminou e começava sempre um outro elemento diferente, inferior, mas diferente do anterior. Mas o Império Romano não teve esse término, ele teve uma continuidade nos pés. Aí ele falou assim, eu queria muito saber a respeito desse 4º animal. Versículo 19 do capítulo 7. Ele era diferente de todos os outros animais, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze. Ele fazia e devorava, e fazia em pedaços e pisava aos pés tudo que sobrava. E eu também quis saber a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro pequeno que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência. Parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram reino. Daniel estava falando isso para o anjo, aí o anjo veio agora falando para Daniel, Daniel, o 4º animal vai ser o 4º reino na terra, o qual vai ser diferente de todos os outros reinos. Vai devorar toda a terra e pisará os pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, presta atenção, que são os 10 dedos dos pés da estátua de Nabucodonosor, né? Que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas suas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E aqui terminou o assunto. Bom, como nós vimos o detalhamento do 4º e terrível animal da visão que Daniel teve, que corresponde exatamente aos dedos dos pés daquela estátua. Ou seja, os 10 reis daquela estátua são esses 10 chifres, que ele fala aqui no versículo 24. Os 10 chifres correspondem aos 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Há muito tempo o mundo vem clamando por uma nova ordem mundial. Líderes de várias nações, influentes inclusive, têm pedido e clamado por uma nova ordem mundial, que, resumindo isso tudo, nada mais é do que um novo tipo de dominação do mundo, né? Nós sabemos que hoje nós temos nações influentes, nações importantes e que tiveram certo domínio sobre o mundo, como os Estados Unidos, a Rússia, agora mais recentemente a China, mas essa nova ordem não vai ser de um país, vão ser pelo menos 10 países. E que vão se juntar mediante uma aliança, mas com um propósito: dar poder a um líder mundial, para resolver os problemas
do planeta, os N problemas que o planeta está passando, problema de vírus, problema político, problema econômico, problema de guerra, de militarismo, de religião. Bom, o fato é que esta nova ordem mundial não é coisa nova. É sonho muito antigo de muitos líderes, né? Um secretário da ONU, há muitos anos atrás, ele clamou por isso. Ele chegou a declarar: precisamos de algo que coloque ordem no planeta. Nós estamos cansados, nós estamos cheios de comitês, comissão disso, comissão daquilo. Nós queremos um líder mundial. Então, esse clamor desse líder mundial já é bem antigo. Então, o que a gente entende disso tudo é que o mundo está sendo preparado para o que está para acontecer. Esse isolamento não foi por acaso. O mundo está querendo saber, mais precisamente esses que têm a ideia de implantar a nova ordem mundial, como é que o mundo vai reagir se houver uma ordem para eles ficarem presos dentro de casa. Existem duas reportagens que eu vi, uma da CNN, e um repórter da CNN estava falando que por conta dessa pandemia foram instalados milhões de câmeras nas portas das casas das pessoas na China. E ele foi mais além, esse repórter disse que a pessoa que deu essas informações para ele falou que dentro da casa dele eles entraram e a reveria estará uma câmera na sala para ver quem é que entrava, quem é que saía, quem podia sair, quem não podia sair, tudo isso em nome e a desculpa de controlar um vírus. A outra reportagem, se eu não me engano, é da UOL, eu vou colocar o link aqui também do lado, depois vocês podem ver, a respeito de um aplicativo que os chineses estão sendo obrigados a colocar nos seus celulares. E esse aplicativo você tem que dar dados seus particulares, também com o nome de controlar a doença, controlar o vírus, né? E dados privados seus, e esse aplicativo vai dar às autoridades informações básicas suas, tipo, você saiu, comprou um sorvete, foi na casa de alguém, ou deixou, fez alguma coisa, todas as suas ações e atitudes serão controladas. Você não pode entrar nem sair de nenhum lugar lá na China se não tiver esse aplicativo no celular. E se você não passar esse aplicativo pelo celular daqueles que estão com a obrigação de fiscalizar. Então, o que a gente está vendo é que o mundo está sendo preparado exatamente para um domínio mundial. Nós não estamos nesse isolamento por acaso. Isso não aconteceu por acaso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para enxergar, enxergue. Estamos sendo cobaias, estamos num experimento, num teste para ver como a humanidade se comporta diante de um isolamento. E o que vai acontecer? Voltando aqui no texto, o que vai acontecer? Que esses 10 chifres vão dar autoridade para um dos chifres que vai subir mais do que todos os outros. Como quem diz, você tem agora o nosso aval, você tem agora a nossa assinatura de que você tem o poder de controlar o mundo para trazer ordem ao planeta. É isso que vai ser dito, né? Só que esse chifre que cresceu muito, que na realidade é o anticristo e que vai ser dado a ele todo o poder, ele vai, versículo 25 do capítulo 7, proferir palavras contra o Altíssimo,
Ele vai magoar os santos do Altíssimo, vai cuidar em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, vocês lembram na última aula que nós demos sobre as 70 semanas de Daniel, principalmente sobre a última, ele vai firmar um contrato de 1 semana. Mas na metade da semana de 7 anos, ele vai quebrar essa aliança. E aí começa isso que está escrito em Daniel, no versículo 25. Ele vai proferir palavras contra Deus, vai magoar os santos de Deus, ou seja, vai começar uma perseguição ferrenha contra os judeus. Vocês se lembram que eu falei que a grande tribulação, basicamente, o foco dela vai ser os judeus. E quando os judeus rejeitarem, então, esse domínio deste homem, que a princípio se apresentou para os judeus como se sendo o Messias prometido, o Messias que eles estão esperando, o Messias que eles querem que domine o mundo através de Israel, eles vão ver que quando ele quebrar esse contrato, que esse homem não é o Messias, e vão se rebelar. E nessa rebelião contra este homem, eles vão ser altamente perseguidos, porque agora todo o domínio já está na mão desse homem, todo o controle de todo o armamento está na mão desse homem. Tudo que acontece no mundo, comprar ou vender, está nas mãos desse homem, porque a partir do momento que ele quebrar o contrato, ele vai começar ao mesmo tempo a marcar com a marca da besta todos aqueles que não o adorarem. Ele vai mudar os tempos e a lei, ou seja, ele vai mudar o calendário. Já comentei sobre isso também na semana passada. Ele vai mudar o calendário. Acabou, agora vocês não estão mais no ano 2020 depois de Cristo. Agora vocês estão a partir do 1º ano depois de mim. Ele vai mudar o calendário. E os judeus, que a Bíblia aqui chama de santos, vão ser entregues nas mãos dele. Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Eles vão ser entregues, mas Deus não vai permitir que ele destrua este povo, porque tudo vai se cumprir com o povo de Israel. Então, quando fala que ele vai ser entregue por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, essa é a mesma contagem de tempo das 70 semanas, que eram semanas de ano. Sendo que um tempo representa um ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, meio ano, ou seja, 3 anos e meio. É a metade da semana em que o acordo foi quebrado. E o versículo 27 diz que o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dadas ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Ou seja, quando todas essas coisas acontecerem, o desfecho de tudo vai ser o reino milenar de Jesus em Jerusalém. É o que diz esse versículo 27, nos reporta ao reino milenar de Jesus, onde ele vai estar reinando com justiça, com autoridade e sobre toda a terra. No capítulo 8 de Daniel, não vou entrar nos detalhes e não vou ler o capítulo todo, mas eu vou me ater em os 3 versículos lá na frente. Eu só vou mostrar para vocês o contexto desse capítulo 8, porque ele também tem a ver com os tempos do fim. O que é o capítulo 8? Na realidade, o capítulo 8 é uma disputa entre 2 animais, um carneiro e um bode. O carneiro tem 2 chifres, né? E estava tranquilo, e veio um bode do ocidente com um chifre notável no meio da testa, e veio dando marras para tudo quanto é canto, e atingiu o carneiro em cheio, e passou a dominar a terra. E o que essa visão que Daniel teve representa?
para os dias próximos, né, os dias seguintes a Daniel, um futuro próximo de Daniel, e o que representa para nós hoje. Bom, vamos ver o que o anjo deu de interpretação sobre esse carneiro e esse bode, né? E no versículo 18 do capítulo 8 diz o seguinte: falava-lhe comigo quando eu caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs de pé no lugar onde eu me achava e me disse: eis que eu vou te fazer saber o que há de acontecer no último tempo, no tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Presta atenção que, apesar de ser uma profecia que se cumpriu logo depois, né, de Daniel, uns 400 anos depois, o que a gente vê é que essa visão também representa algo relacionado ao tempo do fim. Aí ele fala no versículo 20, aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. Ou seja, o carneiro representa o Império Medo-Persa, esse império que destruiu o Império Babilônico de Nabucodonosor. Esse império Daniel viu se cumprir. Daniel estava na Babilônia quando o Império Medo-Persa destruiu o Império Babilônico. E Daniel ainda serviu por alguns anos ao rei aos reis, né, da Média e da Pérsia, porque eram 2 reinos que se uniram para combater contra a Babilônia. Bom, e aí o bode, ele vai falar agora a respeito do bode. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E o fato dele ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa os 4 reinos que se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Ou seja, ele já falou que o bode, que vinha do ocidente dando marrada para tudo quanto é lugar, era o reino, o império da Grécia. O Império Grego, ele começou muito rápido, né? Vocês lembram que o leopardo, naquela visão dos 4 animais de Daniel, a Grécia representa o leopardo. É muito rápido. E a gente vê que aproximadamente no ano 323 a.C., Alexandre o Grande, que era macedônio, que era ali da região da Grécia, que era um grego, né? Vamos colocar assim, ele veio destruindo tudo que ele vinha pela frente, conquistou todas as nações, inclusive as nações que faziam parte do Império Medo-Persa. Ele conquistou, foi muito rápido, ele foi fulminante nas suas conquistas, mas morreu muito cedo, né? Alexandre o Grande, depois de 7 anos mais ou menos, ele apareceu com uma doença misteriosa e ninguém sabe até hoje com certeza do que Alexandre o Grande morreu. Mas no lugar dele, o Império Grego continuou com os 4 generais. Então, ele tinha 4 generais e como ele não tinha filhos, o que aconteceu? O império foi dividido entre os 4 generais. Sobressaíram 2 desses generais que pegaram algumas terras, né? Um pegou das terras do norte, outro pegou das terras do sul. Né? Os do leste e oeste não se fala muito porque não tiveram importância na história de Israel. Então, os 4 generais assumiram o controle do Império Grego. E no capítulo 11, Daniel vai detalhar o que aconteceu com esses 4 generais, principalmente esses 2 que eu falei, o do norte, né, que tinha como principal nação a Síria, e o do sul, que tinha como principal nação o Egito. E eu quero me ater aqui no versículo 23 do capítulo 8, porque ele aqui já começa a fazer declarações a respeito do anticristo, mas não do anticristo propriamente dito. Ele fala sobre uma figura que era um dos 4, que pertencia a um desses 4 generais, que era, no caso, o reino do norte, que era a Síria,
e que ele foi um tipo do anticristo, ou seja, ele teve toda a representação típica do anticristo. Vamos lá. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei feroz, de feroz catadura, especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração. E se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ou seja, ele dá aqui uma tipificação de como vai ser o anticristo. Esse rei propriamente dito, que era um dos generais, um dos descendentes, ou uma da sequência dos generais da Síria, né? Ele é a representação do que vai ser o anticristo. Lógico que em proporções bem menores. Eu vou falar sobre ele, o nome dele é Antíoco Epifânio. Voltando um pouquinho na história, depois que Alexandre o Grande morreu, seus 4 generais pegaram o seu reino e dividiram em 4 partes, e as 2 principais partes, a do norte representada pela Síria e a do sul pelo Egito, e no meio da Síria e do Egito está a nação de Israel. Então, a gente vê que toda a sequência dos descendentes ou daqueles que assumiram o poder tanto na Síria quanto no Egito, né, eles brigaram entre si durante muitos anos. E no capítulo 11 de Daniel, estamos passeando pelo livro de Daniel, ele vai falar sobre essas guerras, de ora vencida pelo reino do norte, representado pela Síria, ora pelo sul, representada pelo Egito. A geração desses reis, tanto no norte quanto no sul, eles tinham um nome de genealogia ali, né? Que eram os Seleucidas na Síria e os Ptolomeus no Egito. Então, tínhamos como era o título do faraó no Egito, né? Todos eram faraós, mas eram depois pessoas diferentes que assumiam o poder, mas eram faraós. E todos eram Seleucidas ou todos eram Ptolomeus. Seleucidas pela Síria e Ptolomeus pelo Egito. E Israel no meio dessa briga desses dois, e isso durou pelo menos uns 150 anos ou mais, né? Se a gente for contar a rapidez com que morreu Alexandre o Grande, até o final dessa briga desses dois ali, dá uns mais de 200 anos, dá quase 200 anos. Então, o que a gente vê é que ora um vencia, ora outro vencia, isso está relatado no capítulo 11, mas eu vou pular tudo isso, por quê? Porque, de repente, Daniel frisou um determinado rei. Ele falou de alguns reis do norte, outros reis do sul, falou de alguns dos Ptolomeus, ora falava de alguns Seleucidas, mas foi muito rápido. Então, até o versículo 20, foi essa briga aí dos Ptolomeus e dos Seleucidas. Síria no norte, Egito no sul. O capítulo 11 de Daniel relata essa briga desses generais, falando do Império Grego, né? Aí, do versículo 21, olha o tanto que ele dá de espaço para falar de um determinado rei da Síria, que é o Antíoco Epifânio. Olha só, do versículo 21 até o versículo 35, ele está falando de Antíoco Epifânio, um desses reis da Síria, muito provavelmente o último dessa dinastia dos Seleucidas. Então, o que a gente vê é que no 21 ele começa falando assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinham dado dignidade real, mas ele virá caladamente tomará o reino com intrigas. E se nós formos ver todas as características de Antíoco Epifânio, são características do anticristo. Ou seja,
ele fez exatamente o que o anticristo vai fazer no futuro. Só que o anticristo vai fazer em proporções muito maiores. Então vamos ver um pouquinho do que Antíoco Epifânio fez com Israel nesse período. Numa dessas incursões dele ao Egito, de briga para lá, briga para cá, ele resolveu entrar em Jerusalém, destruiu a cidade, profanou o templo de Israel, entrou no Santo dos Santos, sacrificou porcos diariamente no Santo dos Santos, profanando o templo, causando uma abominação horrorosa para os judeus. Isso ficou entalado na garganta dos judeus, né? Então, durante praticamente 6 anos, ele fez essas incursões em Jerusalém, profanando o templo de Jerusalém. Disse que ele fazia e levava para o templo prostitutas cultuais, fazia todos os tipos de aberração que se podia fazer dentro de um templo sagrado para os judeus. Isso motivou a ira de uma certa família de Israel, família dos Macabeus, que resolveu assumir o controle e conseguiu, com a força de Deus, com certeza, tirar essa abominação do templo de Jerusalém e conseguiu limpar o templo. Eles resistiram bravamente, eles expulsaram as tropas de Antíoco Epifânio de Jerusalém e ele restaurou então o local sagrado. Hoje essa festa é chamada Festa das Luzes. Jesus Cristo, quando numa das vezes que ele foi a Jerusalém, foi para comemorar uma dessas festas, normalmente no inverno, no início do inverno, um pouquinho antes de começar o inverno, é a festa da consagração do Templo de Jerusalém. Então vamos ver algumas características dele. No versículo 30 ele diz: quando virão contra ele navios de Quitim e lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que lhe aprouver. E tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. O que ele quer dizer isso? Que os sacrifícios que os judeus ofereciam no templo diariamente, ele tirou isso, ele acabou com isso e começou a oferecer no templo porcos, que eram animais considerados imundos para os judeus. Então, ele suspendeu todo o sacrifício da lei mosaica e ele começou a fazer, então, abominações dentro do templo de Israel. É mais ou menos o que o anticristo vai fazer. Que ele, quando quebrar a aliança, ele vai se sentar no trono de Deus, no Santo dos Santos, em cima da arca da aliança, e vai se declarar Deus. Quer dizer, em proporções, isso daí, proporções muito maiores do que o Antíoco Epifânio fez em Israel. No versículo 36, ele fala claramente, ele já pula para uma outra época. Ele fala: e este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Ou seja, ele pula do Antíoco Epifânio e vai para um rei do final dos tempos. Não vai ter respeito, versículo 37. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, e um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com auxílio de um Deus estranho, vai agir contra os poderosas fortalezas. Esse Deus estranho aí é Satanás, que vai estar incorporado já no corpo do anticristo, né? E vai com guerras mesmo. Ele vai provocar todo mundo, uma vez que ele tem o controle de todo o poderio militar nas suas mãos nesse período, nessa época. E o versículo 39 diz: com o auxílio de um Deus estranho vai agir contra as poderosas fortalezas
E aos que o reconhecerem vai se multiplicar a honra, faloás reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por prêmio. Essa é uma característica do anticristo. Ele vai ser muito grato a quem for fiel a ele, a quem for leal a ele, mas em compensação quem afrontá-lo vai ser terrivelmente perseguido. Bom, aqui são características que Daniel coloca claramente a respeito do anticristo. Ele fala em um determinado tempo, aqui no versículo 35, antes desse que eu li aqui, esse rei fará conforme a sua vontade, ele fala o seguinte: alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque isto ainda se dará num tempo determinado. Então, daqui para frente, ele começa a falar essas características do anticristo, já falando que não estava mais falando do Antíoco Epifânio, o sírio, que invadiu Israel, né, no ano mais ou menos 165 a.C. Ele estava ainda dominando e controlando o templo em Jerusalém. Bom, agora que nós já temos algumas noções dele, voltando agora ao nosso texto inicial de 2 Tessalonicenses 2, vamos lá. Eu vou ler do versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, não vai haver o arrebatamento da igreja antes que venha uma apostasia, né? Vai ter uma grande apostasia, pessoas que se diziam crentes ou cristãs diante das dificuldades enfrentadas no mundo vão negar a fé, vão negar Jesus Cristo, e aí vai se manifestar o homem do pecado e o filho da perdição, ou seja, vai se manifestar o anticristo. E ele vai se opor e vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Nesse momento da história, lá no meio da grande tribulação, ele que no início do acordo tinha dado liberdade para todos praticarem as suas religiões nominais, agora ele quebrou isso. Não quero ninguém adorando Deus nenhum, não quero ninguém adorando a Buda, a Maomé, não quero ninguém adorando a nenhum deus hindu, não quero ninguém adorando a nenhum outro Deus que não seja a mim. Ele vai se levantar e se opor contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que ele vai se assentar no trono de Deus, como sendo Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aí a gente vai se lembrar de Mateus 24:15, quando Jesus falou: quando o abominável da desolação, ou seja, esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, estiver no lugar santo, como Daniel falou, quem lê, entenda. E aí ele vai se sentar e vai se declarar Deus e vai exigir adoração. Nesse momento da história, o povo de Israel vai ficar super indignado e vai se rebelar contra ele. E nós vamos continuar esse nosso vídeo na próxima aula. Nós vamos estar falando agora mais claramente a respeito do anticristo, alguns acontecimentos na grande tribulação, do falso profeta, né? E chegarmos até a batalha do Armagedon. Que o Senhor possa nos dar entendimento para todas essas coisas, para que nós possamos entender e discernir o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo os dias maus. Fazendo só um resumo para que nós possamos dar uma introdução para a próxima aula. O anticristo ele é chamado de homem do pecado, filho da perdição, o iníquo, a besta do Apocalipse, o príncipe que há de vir, desse aqui Daniel que nós lemos, o anticristo, em 1 João, o perverso, o chifre pequeno de Daniel, a abominação da desolação, o rei feroz, o homem vil. Ele vai atuar
como líder único mundial, em que essas 10 nações, entre nações ricas e nações pobres, entre nações fortes e nações fracas, vão dar a este rei o domínio e o poder para estar dominando as nações da terra. Então ele vai exercer autoridade absoluta nas seguintes áreas: política, econômica, religiosa e militar. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo, para não ficar tão cansativo assim, né? Vamos orar. Senhor Deus, estamos avançando no estudo da Tua Palavra. Sabemos, ó Deus, que é um assunto complexo, difícil, é um assunto, Senhor amado, em que nós não conseguimos muitas vezes discernir, ó Deus, todas as coisas, mas o Senhor, ó Deus, o Teu Espírito Santo que habita dentro de nós, há de nos revelar todas elas. Ó Deus, para que esse dia não nos pegue de surpresa, para que no momento, no soar da última trombeta, Pai, nós possamos subir para nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Porque, ó Deus, o que vai acontecer nesta terra vai ser algo, Senhor, terrível, vai ser uma aflição e uma tribulação. E Jesus disse que nunca houve nem jamais haverá neste planeta. Ó Deus, nos livra, Senhor amado, do dia da ira do Senhor, deste período da tribulação, ó Deus, que é tão complexo. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender a Tua Palavra e nos revele, ó Deus, as profundezas, ó Deus, dos Teus mistérios. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos guarde e que o Senhor Deus nos ajude. Amém.